Estamos recebendo hoje a pastora, psicóloga e palestrante Flávia Luiz Vaz, que já está conosco. Vamos conversar com ela, inclusive falamos a respeito dela, da vinda dela a São Luís, que aconteceria nos dias que estamos aqui, no transcorrer dos últimos dias, né? E ela já chegou, vem para conversar conosco sobre a conferência Guardiões da Infância, Juventude em Risco, confrontando a crise atual. Pastora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Prazer é meu, Osvaldo, obrigada ao programa do Guimarãense por essa porta aberta, né, para falarmos sobre esse tema tão relevante, que é guardar a infância e a adolescência, né, que está aí crescendo perto de nós. Pastora, a senhora vem a convite da Primeira Igreja Batista de São Luís, num período, num evento muito importante e muito propício para a abordagem desse tipo de assunto, onde principalmente a família está sendo muito questionada, onde crianças e adolescentes são bombardeados com estímulos visuais, com a tecnologia e com as redes sociais. Da sua experiência, o que a senhora vai tentar ou vai passar para o público, para as pessoas que estarão lhe prestigiando nesse encontro, nessa sua palestra? A nossa missão, de forma simplória, é levantar, convocar uma geração de pais, de cuidadores, pessoas também dentro da área da educação, de contextos religiosos, do poder público, a serem protetores e promotores dessa infância e dessa adolescência. E trabalhar o caráter de intencionalidade, Osvaldo, porque nós vivemos um tempo de muita desesperança. Os dados, as estatísticas são muito alarmantes e nós vemos pais muito desesperados e sem esperança de que eles, de fato, conseguem contribuir para essa jornada. Então, todo o nosso trabalho, o livro Guardiões, os seminários, as conferências que nós fazemos, nós tentamos devolver esse poder através de estratégias, né, de essa questão que você trouxe das telas, o quanto que a família ela tem essa capacidade, não só a responsabilidade, mas também a capacidade e o poder de fazer a gestão disso, né, de dizer sim, dizer não, de escolher, eu falo muito, os ingredientes que vão entrar no desenvolvimento da criança que está crescendo ali perto de si. Então, a nossa missão é essa, né, de dar estratégias, de devolver esse olhar de intencionalidade a essas famílias. Pastora, até o final dos anos 80, nós tínhamos, de certa forma, um modelo de família aqui no Brasil. As pessoas constituíam suas famílias, criavam seus filhos em um modelo. De lá para cá, do início dos anos 90, esse modelo foi sofrendo alterações, até o próprio pátrio poder foi começando a sofrer alguns questionamentos, a família parece que sofreu, o alicerce familiar começou a ser corroído por algumas questões, né? Questões sociais que começaram a impregnar junto com a ideologia, e hoje a gente tem uma gama de valores, parece que vivem numa inversão completa, né? Parece que, de certa forma, a família se distancia da necessidade de dar atenção a seus filhos, a sua família, a instituição familiar. E nós temos também outros casos também que nos preocupam muito. A questão da violência, principalmente a violência sexual, em que crianças e adolescentes são submetidos e geralmente próximo dentro do seio familiar. Como é que a senhora observa essas situações? Nós vivenciamos, inclusive aqui em São Luís, a gente tem índices bem altos de violência sexual na infância, prioritariamente, né, no quesito de meninas e meninos. Já a violência física ela é muito presente e nós percebemos não só uma terceirização desse cuidar, que é uma realidade, né, de muitas famílias. A mãe precisa estar fora. E, às vezes, esse agressor ele vem, na maioria dos casos, de dentro do seio familiar. Então, a gente entende que a informação ela é um passo muito importante, né, o papel do jornalista aqui, da televisão, do rádio, de explicar como as coisas são, inclusive para a própria criança. Né, explicar onde se pode tocar, onde não se pode tocar, o que se pode fazer, como se pode, se deve falar, como não se deve aceitar
que seja falado, para que, a partir dessa educação, então a informação ela tem esse poder, porque ela informa como as coisas funcionam. Então você tem aí uma sociedade que possa saber até se posicionar, pedir ajuda, né? Às vezes a criança está sofrendo a violência dentro da escola e quando ela é instruída, ela pode pedir ajuda a um professor, ela pode pedir ajuda a um coordenador, a alguém que vá vir em seu socorro. Mas a gente realmente acredita que o conhecimento ele tem o poder de aliviar muito sofrimento. E a família, às vezes, não sabe. Eu tenho um histórico, no meu livro eu começo contando. Eu trabalhei no município de Belford Roxo, não sei se você o conhece, ele é um dos municípios mais violentos, né? Há muitos anos atrás, há cerca de uma década e meia, e eu trabalhei num programa de violência sexual. Um dos primeiros casos que eu recebi nesse programa foi uma criança de 12 anos. Ela vinha por conta de uma denúncia, porque o pai havia abusado sexualmente dela desde os 6. E ela chegou para mim naquele contexto grávida do pai. E dentre várias coisas que foram feitas, né, toda a parte legal, né, de dar a esse pai o julgamento necessário, eu perguntei a ela o porquê que ela, naquele momento, estava buscando ajuda. Uma criança, 12 anos, uma pré-adolescente. E ela disse: tia, eu tenho uma irmã de 6. E o meu pai vai começar a fazer o que ele fez comigo. E ele fazia isso com uma arma na cabeça dessa criança. Então, assim, nós estamos diante de realidades muito graves e nós precisamos instruir essa mãe que ela pode pedir ajuda, instruir essa criança do que pode e do que não pode ser feito com ela. Então, a Conferência de Guardiões, ela tem essa missão de fazer um alarme, também uma convocação, né, nesse sentido do que aceitar e do que não aceitar e de como se posicionar. Inclusive na criação de projetos, que é uma vertente muito poderosa, né, para acolhimento, para fazer com que essa geração tenha espaços onde se colocar. A senhora também comentaria a respeito dessa questão, onde parece a impressão que se tem que a desestrutura familiar, o distanciamento também de Deus ou da fé também contribui para esse tipo de situação? É uma coisa que eu começo falando sobre isso. Se você, hoje à noite eu vou falar sobre esse tema, né? Se você não sabe quem você é, se você não entende a sua identidade, isso altera completamente o seu destino. Então, quando você vive uma sociedade que não sabe quem é, não tem referências básicas, né? Então, ela não crê em nada, ela pode ser qualquer coisa. A gente tem um filósofo que vai falar sobre a geração da identidade líquida, que ela é uma geração que não tem forma, essa identidade não tem forma. Eu posso ser o que eu quero, eu posso ser o que eu sinto, eu posso ser como eu me sinto. Então, nós vivemos essa realidade hoje, né? De uma sociedade assim. Então, se eu não sei quem eu sou, isso impacta completamente o meu destino, o caminho que eu vou trilhar. E nós vivemos esse distanciamento, né? Distante de valores, né? A gente não sabe nem mais se a gente é mulher ou homem. Algo que a gente estruturalmente vem no biológico. Eu não estou aqui fazendo uma defesa a algo, a nenhum tipo de ideologia, não é isso. Mas dizendo o seguinte, a gente perdeu a base, o referencial do que somos, do que não somos. Então, isso é algo grave, a gente realmente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer essa reflexão para dentro das famílias e, sobretudo, uma fala que eu trago dentro da conferência, Oswaldo, é a seguinte: nós vivemos uma geração de pais autoritários. Esses pais, eles causaram alguns danos, e não é saudável que a gente seja prioritariamente autoritário, mas a gente entrou numa geração de pais permissivos, que não tem referência nenhuma. Os filhos não têm referência do ambiente familiar, o que pode, o que não pode, quais são os códigos daquela família. E pais negligentes. Esses aí, então, eles são, do ponto de vista da psicologia, os mais danosos para qualquer estruturação psíquica. E qual é a grande crise desses padrões de pais? Eles não sabem dosar entre a exigência e a responsividade, o acolhimento. É a crise parental da família que a gente vive hoje. A gente já teve famílias autoritárias demais, ainda existem, e hoje nós temos famílias que são extremamente permissivas. Qual é o meu grande clamor, o meu grande grito? Toda criança, ela precisa de pais que tenham exigência, mas também tenham acolhimento, responsividade. Esse equilíbrio, ele é o que vai fazer uma geração saudável.
excesso de exigência e excesso de acolhimento. Sem as outras partes, isso destrói qualquer ser humano. Pastora, se continuarmos nesse caminho, nessa jornada de excesso de permissividade familiar, que futuro, que tipo de adultos nós vamos ter daqui a alguns anos? Nós já temos, né, Oswaldo? Tivemos um caso há 15 dias atrás em São Paulo de um menino que não tolerou o sofrimento de ficar sem a tela, sem o telefone, e em virtude disso ele assassinou toda a sua família. Então nós já estamos vivendo essa conta ela já está aí. Mas eu falo que eu sou a voz da esperança. Eu não gosto de ser a voz do caos, eu gosto de ser a voz da esperança. E eu acho que, como formigas trabalhadoras que vão mudando os ambientes e trazendo essas informações, nós precisamos mudar essa realidade, falando sobre o que precisa ser falado. Uma coisa, pais às vezes estão permitindo o uso excessivo de tela porque está faltando o real. Então, se eu não tenho um pai real, um pai que fica com o filho no real, que faz no real, que se envolve com a filha na presença, ela vai para o virtual. E ela não está sozinha, porque engana o pai achar que ela está perigo, né? Sozinha. Ela está com o mundo inteiro sem controle nenhum, sem gestão nenhum disso. Então, qual é a minha fala? A minha fala é, temos um prognóstico terrível? Temos. Mas nós precisamos nos posicionar no agora. Seu filho tem 12, 15, 18, 25, às vezes ele já está num quadro, como a gente vê aí, de vício de tela, que é gravíssimo, de dependência mesmo, doença. Corra atrás, posicione hoje, né? Faça hoje o que precisa ser feito para mudar a realidade que está perto de você, para que, de fato, a gente não continue, pelo menos, na velocidade que a gente tem visto e ouvido, né? Na intensidade que a gente tem ouvido. O tanto de dano que a gente está vivendo socialmente. Não só para dentro da nossa casa, mas eu falo que guardar uma criança, Oswaldo, não é guardar só seu filho, no seu neto, seu sobrinho, é guardar uma geração. Porque esse indivíduo vai crescer, ele vai ser uma pessoa socialmente representável e o que ele representa vai impactar a geração dele. Então, a responsabilidade ela é muito maior do que guardar só aquilo que me é importante, que me é caro. Eu estou tendo um impacto social quando eu entendo a minha responsabilidade. A impressão ou a sociedade, ou os pais ou as famílias só pensam na questão do custo de filhos, de ter filhos, só no custo financeiro. E os pais estão avaliando pouco o custo emocional e psicológico dos filhos? Com certeza, está aí, né? E a gente às vezes fala da questão do desvio na infância e na adolescência, mas esse desvio, na verdade, ele acontece na vida dos adultos. Então, quando o adulto está extremamente focado, né, no ambiente profissional e envolvido com a tela 100% do seu dia, isso tem um impacto, né? E aí o projeto de você semear o tijolo da educação que você quer desde cedo, ele é perdido. A gente não compreende que aquilo que você não está ensinando, não escolher fazer, é uma escolha. Né? Então, o que você não está ensinando moralmente, socialmente, emocionalmente, está construindo esse indivíduo que não sabe. Ontem eu fiz uma abertura na escola de pais, no Colégio Batista, e eu estava falando sobre isso. Né? Quando eu não entendo a importância de educar emocionalmente, eu estou criando analfabetos emocionais que não suportam a dor, que não suportam a frustração, que não suportam a minha próxima pergunta é isso. Tem muitas pessoas, quando digo jovens, crianças e adolescentes, que não estão suportando esse impacto do não, esse impacto da dor, e estão recorrendo a um expediente preocupante que é o suicídio. Vem a depressão, em seguida vem um suicídio. Né? Como lidar também com essa situação, doutora? Então, dentro de Guardiões, eu trago um sistema que eu chamo um sistema que gera vida. E como eu cheguei a esse sistema, Oswaldo, eu estudei muito sobre o aumento do índice de suicídio na primeira infância e na adolescência. Antes da pandemia, esse livro foi lançado no ano de 2020. Então, ele veio antes, toda a pesquisa feita para ele veio antes da pandemia que aconteceu no ano de 2020. Que mudou também muito o comportamento das pessoas, né? E das famílias. Ela ampliou esse quadro. E eu sempre falo isso. Quem mais sofreu, né, claro, né, uma fala de puxar para a minha área, foi a infância e a adolescência. Porque os adultos, eles ainda trabalhavam online. A criança ficou em casa no primeiro, no segundo ano, sem as relações sociais. Então, nesse sistema que gera vida, o que eu descobri?
O que estava faltando nas histórias dessas crianças e adolescentes que passaram a desistir da vida, tentar o suicídio, de fato tirar? Primeira coisa, saúde física, o básico da saúde física, né? A alimentação, o descanso. Quando eu fico na tela até de madrugada, eu não prevejo o ciclo circadiano do sono e vigília. Então, há um impacto que a gente não tem dimensão de estresse, né? De química no corpo. Segunda coisa, relações sociais saudáveis. Elas foram danificadas intensamente. Crianças precisam se socializar, elas precisam brincar. Adolescentes precisam ter seus pares com qualidade. Terceira coisa, pensamentos. A qualidade dos pensamentos dessa geração é extremamente depressor. Quando você escuta, fala sobre si mesmo, sobre a sociedade. Então, a gente cuidar desses pensamentos. Terceira coisa, espiritualidade. Você citou isso nas suas primeiras perguntas. Eu sou cristã, sou pastora, mas independente da sua fé, ela precisa existir. Você se agarrar em algo que está além daquilo que eu vejo, isso é fator de vida. Claro. Para a estruturação de uma pessoa. E quinto item do sistema, dar a uma criança propósito e produtividade, uma agenda. Um adolescente precisa ter uma agenda com propósito, né? Às vezes um esporte praticado, um serviço de voluntariado numa comunidade religiosa. Esses fatores, eles têm faltado a essa geração. É uma geração que não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Ela não tem o motor da dopamina, que é um dos ingredientes mais poderosos quimicamente. Todos os dias, quando você acorda, tem que vir para cá, né? Você tem um trabalho, algo para fazer, isso gera em você sentido de vida. As nossas crianças e os nossos adolescentes não têm isso. Então, já estou dando aqui um spoiler enorme da conferência. Pois é, isso que eu ia dizer, né? Vamos deixar um pouquinho lá para a já estou dando aqui, porque pesquisador é assim, né? Ele aproveita qualquer porta de oportunidade para partilhar conhecimento. E isso precisa ser feito, pode ser feito. Pais precisam criar essas agendas e mudar a história com coisas simples, né, que vão impactar o histórico dos nossos filhos. Pastora Flávia, queremos lhe agradecer pela presença e agradecer também, acima de tudo, por vir ao Maranhão compartilhar as suas experiências, as suas pesquisas e trazer, né, mostrar para pais, para a sociedade, para a igreja, a realidade de um mundo que às vezes as pessoas pensam que está distante, mas está próximo, está do lado ou as pessoas acabam por vivenciar esse tipo de situação. As palestras acontecem hoje, é isso? Hoje, sábado, pela manhã, tarde e noite. Na Primeira Igreja Batista, aqui na Avenida Guaxinduba, 300, no Apicum. Exatamente. Uma satisfação imensa recebê-la aqui. Volte outras vezes. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e aguardo vocês na Conferência Guardiões na PIB em São Luís. Muito bem, são 13 horas e 56 minutos. Eu vou agora um breve intervalo comercial. Voltamos em instantes com o nosso Linha de Frente. Aguarde um instante só.